Sejam muito bem-vindos e o nosso tema de hoje é: quanto tempo, Dagi? Quanto tempo leva para uma pessoa se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Para quem não me conhece ainda, está chegando agora, eu sou Dagiele Viper, sou educadora financeira, especialista em ataque às dívidas e vamos começar começando, tá? Quanto tempo leva, Dagi, para uma pessoa se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Infelizmente, vou ter que dar aquela resposta que a gente dá e que ninguém gosta quando a gente dá. Depende. Mas é um depende explicando para você que sim, depende de cada caso. O que acontece hoje é que na minha prática, de trabalho com os meus alunos, eu vejo várias pessoas em vários estágios de endividamento e principalmente com valores de endividamento diferentes. Então, é primordial que você, antes de pensar assim, cara, quanto tempo leva? É você pensar assim, cara, como que tá o meu caso? Então, normalmente, a média, tá? A média é que uma pessoa leve de 1 ano a 2 anos para conseguir se livrar de todas as dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Acontece que tem pessoas que conseguem isso em menos de 1 ano, em 9 meses. Tem pessoas que têm resultados com 4, 5 meses, porque isso vai variar de acordo com a quantidade de dívidas e com o volume de dívidas que a pessoa tem. E como é que eu sei, Dagi, se 1 ano, 2 anos é muito tempo, né? E aí a gente vai começar a conversar sobre isso agora. Cara, se você não fizer absolutamente nada para se livrar das dívidas, ou seja, se você deixar tudo do jeito como tá, se você continuar pagando, qual é o prazo dos seus empréstimos que estão a vencer? Quantas parcelas ainda faltam para você pagar daquele empréstimo pessoal com 4% de juro, daquele consignado que você fez para 144 meses, para 96 meses? Então, em geral, quando as pessoas me falam sobre tempo, eu procuro sempre trazer para a consciência delas quanto tempo falta para você se livrar das suas dívidas se não acontecer nada, se você não renovar mais nenhum empréstimo, se você não fizer mais nenhum empréstimo porque faltou dinheiro para pagar as contas. Eu faço essa projeção de futuro. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas também é: há quanto tempo você está com problemas financeiros? Há quanto tempo seu salário não sobra para nada? Há quanto tempo você está cortando o gasto para conseguir ver se consegue se livrar das dívidas? Há quanto tempo, de tempos em tempos, você vai lá no banco e pede uma renegociação? Renegocia, mas não consegue honrar. Renegocia, mas o dinheiro continua faltando. E aí você recorre muitas vezes à agiota, faz sorteio de boleto para decidir que boleto que vai pagar, pede dinheiro emprestado 100 para um, 200 para outro, 300 para outro. Então, em geral, a análise que eu recomendo que você faça, sempre quando você pensar assim, cara, quanto tempo será que eu vou caminhar nessa jornada para se livrar das dívidas, ter dinheiro sobrando, ter de volta a minha paz, ter de volta a minha dignidade, de saber que eu trabalho, que meu dinheiro paga as minhas contas e que sobra para eu comer, para eu passear, para eu viver a minha vida com paz e tranquilidade. E quando a gente faz esse exercício de passado, presente e futuro, é muito bacana você enxergar, cara, eu tô há 5 anos nessa situação. Se eu não fizer nada, tem pelo menos mais 5 de empréstimo para pagar. E aí, eu quero resolver isso em 1, 2 anos ou eu quero continuar enrolado para o resto da minha vida com dívida? E essa é uma pergunta que eu procuro trazer aqui, porque quando eu comecei a fazer meu trabalho na internet, isso foi muito desafiador para mim, né? Eu lembro que eu já estava trabalhando no consultório. Eu atendia, eu tinha um consultório de consultoria financeira, tinha um escritório que eu atendia as pessoas, e eu lembro como se fosse hoje, que eu abri o meu sistema de atendimento. Eu tinha um sistema que tinha o nome de todas as pessoas que eu atendia, eu estava com a agenda lotada, eu tinha uma lista de espera de gente esperando para eu atender, e eu decidi que eu ia começar o meu trabalho na internet, porque eu vi a quantidade de pessoas que eu ajudei naquele ano. O meu sistema, que é o Conta Azul, ele somava a quantidade de clientes. Eu falei, caraca, eu trabalhei tanto esse ano e eu ajudei 200 pessoas. Eu lembro como se fosse hoje, que naquele ano eu tinha atendido 200 pessoas em consultoria mensal. Então eu atendia, faz conta para você ver, o mês tem 30 dias, eu atendia de 8 a 10 pessoas por dia. Aqui em Cuiabá isso, meu escritório era ali no centro de Cuiabá, perto da prefeitura. E aí eu falei assim, caraca, tem 60 milhões de brasileiros endividados, eu tenho certeza que com essa metodologia que eu criei, eu posso ajudar muita gente. Só que aí eu fui começar algo do zero, que era um curso, fazer uma metodologia na internet, E eu lembro que foi um projeto, e literalmente começar aquilo do zero,
Para quem não sabe, né, é só rolar meus posts aí. Eu comecei esse Instagram que vocês me assistem aqui em 2018, com 0 seguidor, né? Ana Gabriela que lembra, com uma menina que me ensinou a criar uma conta no Instagram. Então, assim, no momento que você começa um projeto, você precisa ter a primeira coisa que vem é quanto tempo vai demorar. Todos os dias eu estou aqui fazendo meu trabalho, dizendo que as pessoas podem se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Só que quando eu comecei, eu tinha clareza que ia levar um tempo para as pessoas me conhecerem. E hoje as pessoas me conhecem. Hoje eu sou reconhecida como uma pessoa que ajuda outras pessoas a se livrarem das dívidas, criadora de um método. Lá atrás eu não tinha o prestígio, os resultados que eu tenho hoje. Então, quando a pessoa começa a se livrar das dívidas, é muito comum que as pessoas falem assim, cara, isso aí é impossível, vai demorar muito tempo. Cara, isso aí deve ser só para quem tem habilidade. Isso aí deve ser para quem está devendo pouquinho, não é para mim que estou devendo mais de 100 mil. E essas dúvidas sobre será que eu consigo? Quanto tempo eu vou levar para conseguir? Muitas vezes elas travam você. Então, eu trazer na mesa a verdade para você é porque eu não estou aqui para ensinar uma diquinha que em uma semana você vai resolver todos os seus problemas financeiros. Não, isso seria vender uma ilusão. Teve uma pessoa muito educada que foi num anúncio meu e falou assim, vá, em uma semana você vai resolver meus boletos atrasados? Eu falei assim, não. Presta atenção no que está escrito. Eu vou te mostrar o caminho. Existe um caminho. Sem tanto sofrimento, sem precisar se matar, sacrificar sua família, sem precisar fazer mais empréstimo, sem precisar ficar com depressão, com crise de ansiedade, sem tanto sofrimento. E se eu não tivesse vivido isso na pele, e se eu não tivesse ajudado tantas pessoas, que são os meus alunos, a terem esse resultado, eu também duvidaria que isso é possível. E é por isso que eu mostro o resultado dos meus alunos. Vocês vão ter oportunidade de ver pessoas que chegaram nesse resultado e elas contando como foi essa trajetória. E sim, tem um tempo, não tem uma fórmula mágica, existe método, existe passo a passo. E dizer a verdade aqui, olhando nos olhos de vocês, por mais que seja aqui para esse celular, eu falo que eu já falo com esse celular e com essa webcam como se vocês estivessem aqui na minha frente, né? Então, assim, não é uma formulazinha mágica, é trabalho, tem passo a passo para seguir, existem passos que precisam ser feitos, e se você está procurando um esqueminha, uma coisinha, um atalhozinho, um jeitinho meio ilícito de chegar nesse resultado, de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, hoje eu quero te dizer que, infelizmente, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que mostra que existe um caminho possível para você também, independente dessa situação, mas que sim, leva um tempo. E falar isso dá uma paz no meu coração, sabe? Porque durante muito tempo, por a internet ser um lugar que as pessoas sempre veem vídeos com 5 passos para isso, 5 passos para aquilo, as pessoas acabaram ficando um pouco viciadas em resultados rápidos e sem esforço. E eu sinto informar que isso não existe. Mas, quando eu estava endividada, como eu queria que alguém me falasse que, Dagi, não precisa ser desse jeito que você está fazendo. Dagi, você trabalha dentro do banco e não sabe que esse juro é 3 vezes mais do que você precisava pagar. Então, assim, quando eu venho aqui e olho aqui para vocês e falo, é um caminho. E, em média, vai variar de caso para caso. A gente tem aí de 1 ano a 2 anos, que varia da vida de cada pessoa, para que você consiga se livrar de todas as suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Então, e é muito louco, porque o que eu acho importante dizer para vocês é que, assim, quando eu falo de tempo e falo abertamente do tempo que leva, eu pergunto para as pessoas, se o dinheiro continuar faltando para você todos os meses, se você continuar vivendo sem dinheiro para pagar as contas, se você continuar renovando os seus empréstimos, se você continuar fazendo empréstimo toda vez que não tem dinheiro para pagar as contas, quando é que você vai se livrar das dívidas? Então, antes de falar de tempo, eu preciso sempre criar esse futuro, né? Qual é a projeção de futuro que você tem vivendo a vida que você está vivendo hoje? E isso não precisa ser assim. Então, falar que existe a possibilidade de você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses é falar de uma coisa que se tornou real na minha vida. Só que na minha vida demorou muito mais tempo. Eu levei muito mais tempo do que eu precisava levar. Quando eu comecei a ajudar as pessoas, tudo que eu queria é que para elas fosse menos sofrido, que fosse mais rápido, que fosse mais simples. Não fácil, mais simples. Você não vai ver nenhum aluno meu falando que foi fácil. Tá bom? Então, só pra gente entender aí essa diferença de tempo, de distância, de velocidade. Eu quero que você comece a escrever, tá? Literalmente, se você tiver um papel e caneta aí, que você comece a escrever, tá?
cara, o que vai acontecer na minha vida? O que eu vou deixar de viver? O que eu vou passar se eu não decidir me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Então, o que acontece se eu não fizer algo? Desse lado. Desse outro lado aqui, o que pode acontecer se eu decidir me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? O que a minha vida seria diferente? Como é que seria uma vida onde eu deitasse a cabeça no travesseiro e não tivesse mais preocupação com conta? Onde eu olhasse a minha conta e ao invés de estar vermelha, ela está azul. Onde a fatura do meu cartão de crédito chegasse e eu falasse, que legal, esses aqui são os gastos do mês, ó. Esse aqui foi o gasto que eu tive com gasolina, com mercado, com restaurante, com compras que eu fiz para minha casa, comprei lençol, comprei roupa, e tá tudo certo, eu tenho dinheiro para pagar. Como é que seria a sua vida se você pudesse, numa terça-feira à noite, falar, bora ali comer uma pizza? Então bora, vamos. Nossa, vamos fazer uma viagem no final do ano? Cara, vamos começar a cotar? Vamos começar a juntar dinheiro? Acho que se a gente juntar 300 por mês, a gente consegue. Bora, a gente dá. Vamos fazer esse esforço? Então, assim, uma vida que, muito provavelmente, para a maioria de vocês hoje, é uma vida de escassez, de privação, de falta das coisas, de escolher o que vai comprar e o que não dá para comprar. Então, quando eu trago para vocês a pergunta de quanto tempo leva para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, praticamente isso não deveria ser a primeira preocupação, mas eu sei que é uma preocupação das pessoas. Quanto tempo eu vou demorar para ter esse resultado? Mas o que realmente deveria preocupar você é o que vai acontecer na minha vida se eu não decidir fazer nada? O que vai acontecer na minha vida se eu não decidir agir agora? Se não for eu, vai ser quem? Se não for agora, vai ser quando? Se não for lá no método que a Dagi ensina, vai ser com quem? E uma das coisas que eu falo muito para as pessoas é que a primeira coisa que uma pessoa que quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses precisa fazer é uma decisão. E a gente vai falar mais sobre isso aqui agora, mas eu quero trazer alguns casos para vocês de tempo para que você possa pensar. E o que aconteceu com a Gilceia? A Gilceia entrou no meu método porque ela me conheceu num outro curso de milhas e ela entrou no método Mais Dinheiro Zero Dívida e está comigo há 6 semanas. Há 6 semanas ela está comigo. E a Gilceia, nesse exato momento, né, ela já reduziu 30 mil reais as dívidas delas. Então ela entrou com várias dívidas na parte de consignado, crédito pessoal atrelado ao salário, junto com o Banco do Brasil, Alfa, Safra, e em 6 semanas ela reduziu as dívidas delas para o menor juro que existe no mercado de crédito consignado, aplicando as técnicas do método Mais Dinheiro Zero Dívida. E aí a Gilceia, em 6 semanas, teve esse resultado. E eu sempre penso assim, a Gilceia estava fazendo um curso de milhas para ganhar dinheiro com milhas. E, cara, as dívidas incomodavam ela, mas no fundo, não estava doendo. Por quê? Ela estava acostumada a pagar, descontava direto na folha. Ela acabava que o dinheiro não sobrava, mas também não faltava. Ela se acostumou com aqueles empréstimos. Tinha 2 rendas, ela era vinculada em 2 órgãos, uma pensão e outro era o serviço lá dela. E ela estava acostumada a pagar aqueles consignados. Tinha um que era tão pequenininho que ela pensava, cara, não deve dar para reduzir mais. E essa dívida dela, que estava tudo para 80 meses, 90 e poucos meses, reduziu para 4 anos. Todos os empréstimos ficaram para 48 meses e reduziu o juro em 30 mil reais aproximadamente. Então, a Gilceia teve esse resultado porque ela falou assim, cara, se a Dagi disse que tem uma oportunidade de eu me livrar dessas dívidas mais rápido, cara, eu vou decidir fazer, eu vou decidir dar esse passo. Então, assim, o que aconteceu com a Gilceia é típico. É típico aqui dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida, mas nem todo mundo tem as dívidas da Gilceia. Então, no caso dela, a jornada dela foi muito mais rápida do que para outras pessoas. E se a Gilceia não tivesse feito nada, a Gilceia ia passar 7, 8 anos pagando esses consignados, 30 mil a mais do que ela poderia. Então, assim, essa primeira redução que ela teve é só a primeira. Porque com a garra que eu tô vendo que ela tá tendo, eu acredito que ela vai eliminar essas dívidas em 2 anos. Então, ela entrou aqui, ela estava com perspectiva de terminar esses consignados em 7 anos, agora ela reduziu para 4 e eliminou 30 mil de juros só com técnicas de negociação, e eu acredito que no ritmo que ela tá, em 2 anos ela acaba com todas as dívidas delas. E essa live vai ficar gravada. Inclusive, eu quero que a Gilceia é uma aluna que eu bati o olho nela e falei, cara, essa menina
Vou falar para você, ela tá decidida a se livrar das dívidas. Eu tenho certeza que assim como há 2 anos atrás eu tenho live falando que eu ia ver a Adriana livre de dívida, e ela vai vir aqui na segunda-feira contar para vocês como é que tá a vida dela livre de dívidas, 1 ano e 9 meses depois. Eu tenho certeza que a Gilceia, daqui a 2 anos, ela vai vir aqui dizer, eu zerei minhas dívidas, não tem nenhum consignado. Mas agora o dinheiro dela já sobra, ela já reduziu as dívidas, tá pagando o mínimo de juro. Tá pagando um jurinho que eu brinco que nem compensa lá pensar em quitar. Ela tem que mesmo continuar guardando dinheiro, seguindo a vida dela, porque ela tem o caso dela. E quando eu trago esse tipo de caso aqui, por isso que eu falei da Adriana também. Pô, a jornada da Adriana foi um pouco mais desafiadora que a jornada da Gilceia. Porque a Adriana ganhava um salário mínimo, realmente ela, entre aspas, né, ganhava pouco, é a realidade dela. Então a jornada dela levou um pouco mais de tempo, porque ela foi negociando ela primeiro reduziu as dívidas do consignado, as dívidas que estavam descontando mais ali em cima, se livrou das dívidas com empréstimo caro, 8% de juro. Então a jornada dela foi de 1 ano e 9 meses. E eu não consigo imaginar, e eu acredito que ela também não, como estaria a vida dela se ela ficasse assim, cara, é impossível para mim. Eu não vou conseguir porque eu ganho pouco. Cara, meu salário não dá para nada, eu recebo e eu tenho que pedir dinheiro emprestado para passar o mês. Então, assim, se ela ficasse olhando para o tempo, né, será que ela teria decidido começar? Então, assim, a jornada da Adriana levou um pouco mais de tempo e eu acompanhei essa jornada de perto, eu acompanho os meus alunos muito de perto. Então, assim, para ela levou 1 ano e 9 meses. E aí tem um pouquinho mais além, né? Quando tá doendo muito, as pessoas costumam ter um pouquinho mais de senso de urgência, que é, cara, eu preciso resolver isso agora, eu não aguento mais. Quanta gente me escreve, eu não aguento mais passar por isso. A minha aluna Rafaela, cara, quando ela entrou no método, eu lembro como se fosse hoje, né? Ela estava numa época que não tinha pandemia ainda na época, foi 1 ano antes da pandemia, e ela entrou no método porque ela queria começar a investir. E aí eu lembro que eu conversando com ela, Dagi, porque eu não sei para onde meu dinheiro vai, eu não ganho mal, mas eu não sei para onde meu dinheiro vai, eu tenho que fazer 1000 plantões. Aí eu falei assim, cara, você tem dívida? Ela falou, eu tenho um empréstimo aqui. Cara, e o empréstimo dela era um empréstimo que triplicava a dívida dela para 48 meses, com juro que ela não devia pagar. E aí eu falei assim, cara, você tem dívida. Como é que você vai se livrar das suas dívidas? Se você vai investir, fazer o dinheiro sobrar com uma dívida que está tomando metade do pagamento que você tem de salário, que ela tinha um salário, é médica, mas ela é assalariada, né, vinculada a um serviço público. Falei, não tem como essa conta fechar com todos esses cartões, cheque especial. Então, muitas vezes, a Rafa queria investir, queria guardar dinheiro, e eram as dívidas que estavam impedindo ela de sequer ver o dinheiro sobrar. Como é que vai investir se o dinheiro não sobra? Como é que vai guardar dinheiro se mal dá para pagar as contas do mês? E se ela não tivesse começado, talvez ela estaria pagando esse empréstimo até hoje. Lembra que eu falei que eram 48 vezes? De janeiro de 2009, 20, 21, 22, 23 e até janeiro de 2023. Ela está pagando esse empréstimo até hoje, ela já se livrou dessa dívida. Inclusive comprou uma casa agora, porque estava com o nome lindo, limpo, sem dívida, com crédito na praça. Comprou uma casa com um ótimo juro, inclusive. Então, quando você começa a entender essas nuances, quando você começa a entender que, poxa, se eu não fizer nada, quais são os perigos que eu não estou enxergando que estão lá na frente? Quais são as oportunidades que talvez eu nem esteja vendo que sejam possíveis para mim? Então, assim, eu não sei se a Gilceia sabia que em 6 semanas ela ia reduzir em 30 mil reais a dívida dela. Eu não sei se a Adriana acreditou que em tão pouco tempo, porque para ela foi pouco tempo, ela tinha dívida para 4, quase 5 anos. 1 ano e 9 meses foi pouco tempo para ela, pro que tinha pela frente. Eu não sei se a Rafaela imaginava que 2 anos depois dela ter se livrado das dívidas, ela ia estar morando na casa que ela sempre quis morar, no bairro que ela quis morar, no apartamento que ela quis morar, na região que ela quis morar. Então, assim, são pessoas que decidiram começar, apesar de parecer que era complicado demais, apesar de parecer que era impossível para o caso delas, apesar de parecer até mesmo que, meu caso não está tão grave assim. Então, quando você começa a entender isso, e aqui eu trouxe as coisas que eu mais escuto, né? Então, por exemplo, cara, quanto tempo leva para me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Cara, quanto tempo? Só um milagre para eu conseguir isso. Tem muita gente que me escreve.
Só um milagre. É tipo você pensar assim, cara, é igual eu quero ganhar na loteria, mas eu nunca jogo. Mas eu quero ganhar na loteria. Eu tava até brincando com a Fran ontem, falando, Fran, você quer ganhar na loteria? Você jogou? Ela falou, ô, joguei. Eu tava brincando ali, né? E é o que eu falo, cara, você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, e você tá esperando um milagre. E o que você tá fazendo para esse milagre chegar? Quais são as atitudes diferentes que você tá tendo para que esse milagre aconteça? E eu, verdadeiramente falando, acho que assim, Deus ajuda pra caramba, viu? Porque Deus é o cara, ele ajuda pra caramba. Mas esse é uma questão terrena que você consegue resolver com técnicas, com estratégias, com metodologia, com passo a passo. Tô dizendo que é fácil. Então, assim, dá pra deixar coisas mais complexas para os milagres e você, com trabalho duro, né, fazendo do jeito certo, fazer o caminho e ter esse resultado de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E o nome disso, muitas vezes, é ceticismo, sabe? A pessoa ter uma incredulidade de que é possível, e aí ela deixa a vida dela ruim. Aí ela fica na vida ruim. Tá ruim, mas eu não acredito que possa ser diferente. E você que tá pensando assim, cuidado, cuidado. E começa a pensar tudo que você tá deixando de viver, tudo que as pessoas que às vezes até dependem de você, estão deixando que você não está conseguindo proporcionar, às vezes, o básico. Foi uma coisa simples para você e para sua família, simplesmente por essa incredulidade de que você também pode. E por isso que eu venho aqui, porque eu sei que você não tem alguém que bate aí e fala, cara, acorda, essa situação que você está vivendo não é normal. Viver no negativo, viver no cartão de crédito, viver correndo atrás de mais dinheiro, viver sempre falando que não tem dinheiro, isso não é normal. Você trabalha pra caramba. Cadê o dinheiro que você rala tanto para ganhar? Até quando você vai deixar o dinheiro que você rala tanto para ganhar e encher cofre de banco? E o seu dinheiro é o dinheiro que aparece lá na matéria do Itaú. O lucro do Itaú foi o maior da história dos últimos 10 anos. Quem é que dá esse lucro para o banco? Os mais de 60 milhões de brasileiros endividados. E aí, tem muita gente que fala assim, Dage, eu acho muito legal, inclusive, Dage, eu gosto de você. Você fala tão bonito, Dage. Tem muita gente que vem aqui e me fala assim pra mim, ai, Dage, você é tão legal, gosto tanto de ouvir as lives suas. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Olha, tem uma coisa que eu agradeço o carinho de vocês, mas eu não quero que vocês me achem legal, não. Eu não quero que vocês me achem legal, não. Nem acho que eu quero que vocês, nem acho que vocês querem que vocês me achem fofinha, não. Eu quero que vocês, que você que me escuta e fala assim, eu acho você legal, Dage, mas meu caso é diferente. É que, no meu caso, acontece isso, isso e isso. É que, no meu caso, cara, e eu sei que seu caso é diferente. Eu te entendo. Eu te entendo. Só que, ei, acorda. Temos mais de 60 milhões de brasileiros endividados nesse país. O seu caso é diferente. E quando é que você vai começar a resolver o seu caso diferente? Porque exatamente porque ele é diferente é que ele precisa ser olhado. Não é possível que num Brasil com 209 milhões de pessoas, não é possível que só você não tenha solução. O que é que foi que aconteceu? O que é que foi que te falaram? Que fez com que você ficasse tão incrédula de que é possível você se livrar das dívidas? Foi o banco? Foi o gerente? Foi o emprego que não deu certo? A renda extra que você tem? Não sei o que foi, mas cuidado. Cuidado, porque quando você não acredita que isso é possível para você e você nem se dá a chance de falar, cara, eu vou tentar, a única pessoa que sofre com isso é você. Os bancos continuam ganhando, a vida continua seguindo. E é muito louco, porque quando eu paro para pensar, e ontem eu tava falando disso, eu vou falar isso com carinho para vocês, talvez vocês não vão entender muito isso, tá? Mas eu, Dage, sou extremamente tímida. Vocês fazem ideia de que eu sou tímida? Eu não gosto de falar para a câmera. Eu aprendi a fazer isso, porque eu entendi que era o meu dever, que eu não podia guardar tudo que eu sabia só dentro de mim. Tipo, vou aqui fazer minhas consultorias e ficar quietinha. Não, não divulga não. Não, o quê? Gravar vídeo com esse negócio de clique e saiba mais no dia 4 ao dia 10? Quem viu um anúncio meu? Odeio gravar anúncio, turma. Mas eu sei que cada vez que eu deixo de falar o que eu tenho que falar, é uma família que está se ferrando pagando juro pro banco. Uma pessoa que talvez com 25 anos está desistindo de uma carreira porque está ferrada com dívida. Esses dias eu conversei com uma menina que está ferrada emocionalmente porque está cheia de dívida. E para piorar, ainda não decidiu, ainda está enrolando.
Eu vejo que ela me segue, eu falo assim, cara, que mais eu preciso falar para essa pessoa decidir? Que mais? E isso virou literalmente meu estudo constante. O que mais que eu preciso falar? Eu vejo os comentários, eu vejo o que vocês falam, eu vejo igual, e é por isso, inclusive, nessa live aqui eu falei, vou responder o comentário daquele abençoado que falou assim, vá, em uma semana você vai me ensinar, vai me livrar das dívidas? Não. Na semana Mais Dinheiro Zero Dívida eu vou mostrar um caminho. Assim como nessa live eu tô falando que leva tempo sim, não é uma fórmula mágica. Leva de 1 ano a 2, vai depender do tamanho da sua dívida. Eu não sei o tamanho da sua dívida aqui, eu sei que tem gente aqui que deve 20, tem gente que deve 100, tem gente que entra no meu curso devendo meio milhão. A minha maior aluna com a dívida maior devia aproximadamente R$ 1.100.000. Da turma 9 ou 10, da turma 10, se eu não me engano. As dívidas totalizavam mais de R$ 1.000.000. Tem gente aqui que deve 300 mil, tem gente que deve 400. Tem uma aluna minha tá devendo 270 mil. Falei com ela quarta-feira. O valor da dívida dela é 270 mil. Então, assim, para ela, literalmente, vai levar um tempo um pouco maior do que para a pessoa que leva 50. E assim, sucessivamente. Só que, cara, se você travar em, eu não vou conseguir, meu caso é muito complicado, meu caso é muito difícil. Aí para e pensa, você fala isso, aí você não age. E aí, o seu caso continua sendo difícil. E aí a pergunta que eu sempre falo, cara, você tem que decidir qual que é o difícil que você quer para sua vida. O difícil de fazer absolutamente tudo que é possível ser feito para ter o resultado que você quer e merece, ou o difícil de ficar falando que não tem como, que seu caso é muito complicado. E por isso que eu falo sempre, eu entendo. E eu imagino que todas essas pessoas, a Adriana devendo 30 vezes o salário dela, também achava que o caso dela era muito complicado. E aí eu vou um pouquinho mais além. Dagi, imagino que todo mundo que me acompanha já tentou fazer alguma coisa para se livrar das dívidas. Alguém já tentou fazer alguma coisa? Fala para mim. O erro que eu percebo que as pessoas cometem na tentativa de se livrar das dívidas, ao passo que você vai tentando sem estratégia, ou seja, você simplesmente vai lá e faz mais um empréstimo, você simplesmente vai lá no gerente e escuta um não, você começa a cortar todos os gastos, porque se você cortar gasto, vai sobrar um dinheirinho para pagar uma conta. Você vai atrás de mais empréstimo para conseguir se livrar das dívidas. Você vai e tenta juntar todas as dívidas numa parcela só, porque se juntar tudo numa parcela só, vai ficar mais fácil de pagar. E aí eu quero que você faz um que a gente chama de recordatório de todas as coisas que você já tentou fazer para se livrar das dívidas e que não deram certo. E eu tenho, né, pelo histórico das pessoas que eu vejo aqui, que me seguem, que me acompanham, que é porque estão fazendo sem estratégia. Eu fiz isso. Eu tentei me livrar das dívidas sem nenhuma estratégia. Eu pensava assim, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer renda extra e eu preciso pagar a parcela de trás para frente. Era o que eu pensava. Literalmente era o que eu pensava. Eu trabalhava dentro do banco. Nunca passou pela minha cabeça que eu tinha que tentar reduzir o juro da minha dívida, trabalhando dentro do banco. Nunca passou pela minha cabeça que, assim como a Gilceia fez, eu podia tentar reduzir o prazo. Nunca passou pela minha cabeça. Por quê? Eu estava bitolada pensando que eu precisava de mais dinheiro, que eu precisava ganhar mais, que eu precisava de mais um trabalho, que eu precisava fazer mais dinheiro, que eu tinha que arrumar um serviço à noite. E eu cheguei a fazer alguns bicos em eventos à noite para fazer um extra de recepcionista de evento. Então, assim, porque eu pensava que eu precisava de mais dinheiro. E Dagi, o que você diria para que eu pudesse começar hoje, né? Apesar de saber que vai levar um tempo, porque o tema da nossa live é esse, quanto tempo leva para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, assim, é você parar, tá? A gente vai fazer um exercício aqui agora. É você parar e fazer o seguinte, cara, deixa eu pensar na minha vida. Vamos lá, vamos pensar juntos aqui na nossa vida. A vida de vocês, assim como a minha, se divide, eu falo, em 4 grandes áreas, tá? Você tem a parte da saúde, você tem a parte do dinheiro, que é como você ganha dinheiro, como é que você gerencia o seu dinheiro. Você tem a parte dos relacionamentos, né? Seu relacionamento familiar, seu relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos. E você tem a parte espiritual. Eu gosto dessas 4 áreas, tá? Aprendi isso e eu gosto dessas 4 divisões, acho que fica mais fácil para você pensar. Qual dessas áreas da sua vida, saúde, dinheiro, espiritualidade e relacionamento, vamos com esse dedinho mais fácil, saúde, dinheiro, espiritualidade, relacionamento,
está pegando fogo? Qual dessas áreas da sua vida está pegando fogo? Que se você fizesse um ajuste, ia impactar todas as outras. Eu, Dagi, quando fiz esse exercício, lá em 2013, foi o que me fez decidir me livrar das dívidas. Foi o que me fez. Eu botei a minha vida no papel e falei, velho, eu tô fodida financeiramente. E eu falei desse jeito, tá? Por isso que eu nem tirei o palavrão. Porque eu falei, eu tô fodida, cara. Eu tô devendo mais de 100 mil pro banco. Não tem como eu tentar emagrecer. Eu tava acima do peso, obviamente, eu tava deprimida. Falei, cara, eu tô deprimida porque eu só vivo pra pagar conta. Eu tô acima do peso porque eu como pra descontar a minha insatisfação com a minha vida. Eu não consigo nem pensar em voltar para ir na igreja uma vez por semana. E eu sempre fui cristã, sempre tocava na igreja. Eu saí da igreja com 20 e poucos anos de idade. Eu não tinha força nem para falar com Deus. Que Deus o quê? Eu deitava a cabeça no travesseiro, não tinha Deus. Deus tinha esquecido de mim, era o que eu pensava. Então eu falei assim, velho, se eu conseguir resolver a minha vida financeira, todas as outras vão melhorar. Todas as outras vão melhorar. Na época, eu namorava. Metade das brigas que a gente tinha era por causa de dinheiro. Era namoro, né? Então a gente ainda não estava preparando para casar. Mas a gente sempre brigava por causa de dinheiro. Porque, vamos viajar? Cara, não dá, eu não tenho dinheiro. Ah, fulano, vamos sair? Cara, não dá, a gente tá apertado. Então, para mim, a primeira coisa que é a decisão que eu falo é fazer uma análise simples da vida. Cara, eu sento, quando eu sentava com as pessoas, muita gente me pergunta, né, como que é o meu trabalho, como que é o trabalho que eu faço com os meus alunos. Cara, essa é uma das conversas que eu tenho com os meus alunos, e mais de uma vez. Cara, e agora? Agora que você já negociou as dívidas, como é que tá a sua vida? Como é que você tá? Como é que tá a sua saúde? Né? Como é que tá a sua saúde? Pô, agora que deu uma acalmada nas dívidas, será que não tá na hora de você cuidar da sua saúde? Pô, aquele problema de sono passou, agora você tá dormindo, né? Pô, e que mais? Será que não tem alguma coisa fisiológica aí pra olhar? Ah, pô, aí o que acontece? Aconteceu com a Débora. A Débora foi caçar outra carreira, virou artesã. E hoje é uma laceira que faz mais de 5 mil reais com laço de cabelo de menina. Mas primeiro ela resolveu o problema financeiro. Então, assim, quando você faz, e isso aqui é eu e a minha infinita cruz, né? Eu faço cruz para separar a dívida, ó. Essa cruz aqui, você coloca. Vou colocar aqui, ó, dinheiro. Vou colocar uma árvorezinha para ser saúde. Vou colocar um coração e uma cruz. Vou colocar as 4 áreas da vida aqui, ó. As 4 áreas da vida. Dinheiro, saúde, espiritualidade e relacionamentos. E relacionamento envolve família, envolve cônjuge, envolve pai, mãe, enfim, né? O que é relacionamento, amizades, né? Enfim, qual dessas áreas da minha vida que se eu focasse nos próximos 1, 2 anos, geraria um impacto em todas as outras? Talvez vocês conheçam, talvez não, mas eu brinco sempre que em 2013 o Wendel Carvalho não era o Wendel Carvalho que vocês conhecem hoje, eu brinco, né? Ele era aqui de Cuiabá, e ele fazia uns cursinhos com umas 20 pessoas. E eu conheci ele quando ele estava começando, né? E eu lembro que eu fiz um curso dele, que era caro pra caramba, era na época R$1.000, e eu estava muito endividada. E aí eu lembro que eu parcelei, e ele fez esse exercício aqui comigo, né? Não comigo, com todo mundo que estava lá. E isso mudou minha vida pra caramba, sabe? Eu falar assim, porra, velho, parece impossível me livrar das dívidas. E eu olhava, gente, falava assim, cara, é impossível, eu tô devendo mais de 100 mil pro banco. E eu escrevi num papel. A área de recursos financeiros, que é dinheiro, era a área que estava mais lascada na minha vida. Isso foi em 2013, galera. E aí eu comecei e eu coloquei, eu vou fazer tudo que depende de mim para me livrar das dívidas até dezembro de 2016. Então, ali eu assumi um compromisso. Só que o que aconteceu comigo depois de assumir esse compromisso? Eu estava despreparada. Eu não tinha preparo para me livrar das dívidas. Eu não sabia como fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, mesmo trabalhando no banco. E isso me atrapalhava, inclusive, porque o fato de eu trabalhar no banco me fazia achar que eu sabia, que eu tinha que saber como é que resolvia um problema de dívida. E eu não sabia, eu era vendedora, eu era gerente que vendia produto para cliente. E eu me cobrava muito, eu falava, velho, eu sei que o banco não faz nada, então nem vou tentar.
E eu verdadeiramente tentei fazer tudo errado porque eu não tinha o caminho, não sabia o jeito certo de fazer. E isso é uma das coisas que mais me indignou quando eu saí do banco, quando eu consegui ver o que era o banco mesmo e falar, cara, não precisa ser do jeito que foi comigo. Tem um jeito diferente. Não é possível que o único jeito de se livrar das dívidas é tendo que tomar remédio tarja preta durante 2 anos. Porque eu fiquei com depressão por causa da dívida. A minha vida era acordar depois de uma noite mal dormida, ir trabalhar desmotivada, entregar um resultado de trabalho de merda, que eu entregava, porque eu tava sempre triste, sempre indo no banheiro chorar. Aí fazia o meu trabalho, e aí voltava para casa, fazia minhas marmitas, comia mal pra caramba, porque vivia cortando gasto com o supermercado, me alimentava muito mal, vivia indisposta, não tinha energia para fazer absolutamente nada, deitava na televisão eu tinha dentro de casa, não tinha televisão, não tinha porque eu não tinha mesmo. Então, assim, eu vivia uma vida muito ruim. E aí dormia mal, acordava no meio da noite, eu até dormia, mas eu acordava no meio da noite pensando e ficava preocupada e não sabia por que eu acordava e ficava, meu Deus, será que vai dar? E aí olhava o extrato da conta e ficava fazendo conta, ai meu Deus, será que vai dar a gasolina até o final do mês? Então, assim, meu Deus, olha a vida que eu vivia. E eu sei que não precisa ser desse jeito. E quando eu falo, cara, tem como resolver, tem como resolver, tem como resolver, tem como resolver. E se levar 1 ano, 2 anos, o que você prefere? 1 ano, 2 anos e resolver o problema ou passar 10, mais 10 endividada? Para mim, demorou muito. Eu passei, se eu for colocar na conta, eu passei 8 anos enrolada financeiramente. Eu tenho mais tempo enrolada financeiramente do que bem financeiramente. A vida que eu tenho hoje, eu tô vivendo ela pela primeira vez. Porque se eu for olhar para trás, a vida que meu dinheiro sobra, a vida que meu nome é limpo, que banco não para de me oferecer crédito, que eu acabei de receber mensagem da concessionária. Tem um carro zero te esperando. Oferta de crédito, até não querer mais. Score bom no Serasa. Poder morar onde eu quero morar. Poder ter essa minha vida dupla. Eu falo um pouco no Rio, um pouco em Cuiabá. Poder comprar uma passagem. Poder proporcionar uma vida melhor para minha família, para mim. Poder fazer os cursos que eu quero fazer. Poder fazer as coisas que eu quero fazer. Eu falo muito isso. A minha vida não é parâmetro para ninguém. Eu sou solteira, eu não tenho filhos. Eu tenho minha vida do jeito que eu quero. E foi para isso que eu quis me livrar das dívidas, para poder viver a vida que eu queria viver. A minha vida não é perfeita, não. A minha vida não é a vida que eu acho que vocês têm que viver. Né? Eu sou empreendedora, eu tenho minhas coisas que eu quero fazer do meu jeito, os hobbies que eu tenho. Não acho que todo mundo tem que viver a vida que eu quero viver. Mas eu também, é o que eu falo, a única coisa que eu falo é, a vida que eu vivi dos meus 17 até os meus 26, eu acho que ninguém deveria viver. Porque eu vivi uma vida de merda. Uma vida que eu era infeliz, uma vida que eu não trabalhava com o que eu gostava, uma vida que eu tinha que vender mentira para as pessoas e uma vida só pagando juro para banco e perdendo noite, perdendo alegria, perdendo de acompanhar minha sobrinha crescer, simplesmente porque eu vivi essa vida. Então, assim, de tudo, eu falo para sempre para as pessoas, de tudo que eu passei tendo dívida, existem algumas coisas que me doem mais. Não me dói eu ter perdido roupa, não me dói eu não ter morado num lugar X, não me dói eu não ter tido um carro X, me dói o tempo que não volta. É ele que dói. Não volta. Não volta. E a única coisa que eu posso fazer é fazer diferente. Vim aqui na internet, todo dia, falando pra você, pode ser diferente, pode ser diferente. E esse arrependimento eu não vou levar comigo. Por quê? No momento que eu decidi que o meu trabalho ia ser trabalhar com gente endividada, que tem 60 milhões de endividado, e que esse ia ser o meu trabalho, isso não significa que eu trabalhe pouco. Eu trabalho pra caramba, mas eu trabalho com algo que preenche meu coração. E que eu falo pra todo mundo, gente, eu não consigo me ver fazendo outras coisas. Por mais que seja desconfortável estar aqui na frente da câmera muitas vezes, ouvindo ignorância de gente, que aqui a gente escuta, mas eu tô mais me importando com a galera que tá aqui querendo fazer diferente. Porque aquele tempo não volta. Então, pode ser sim que vai levar 1 ou 2 anos para você se livrar de todas as suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Mas, se você passar mais 10 vivendo do jeito que você tá vivendo, esse tempo não volta. Então, é literalmente a decisão que você tem de sentar e fazer essa conta da sua vida. E eu me esforço muito
para ser menos emotiva. Eu falo muito isso, porque eu sempre me emociono muito para falar desses assuntos. Eu queria ter menos sensibilidade até, mas é fechar o olho e lembrar daquele tempo e falar assim, eu preciso dizer para as pessoas que aquilo passou, porque passou. Mas eu não tive ninguém para falar que aquilo ali não era normal, que aquilo ali não era vida. Eu achava que aquilo era vida. Eu só perguntei se vocês conhecem o Wendel, porque eu sou infinitamente grata ao Wendel, pelo Wendel ter aparecido na minha vida e ter falado, essa vida que você está vivendo é uma vida de merda. E eu, mesmo tendo achado alguém que me falava que era possível, ainda fui teimosa pra um caramba. Pra acordar, pra falar, cara, deve ter... Eu não me perguntei, deve ter alguém que já fez isso mais rápido, deve ter alguém que já conseguiu fazer. Eu nem procurei, porque eu não acreditava que era possível. Graças a Deus, vocês estão aqui. E agora eu quero propor um exercício pra vocês, sabe? E recomendar que vocês tirassem um tempo. Tirasse um tempo para você pensar. De preferência, faz isso ao ar livre, né? Vai numa janela, ou senta na porta da sua casa, ou na janela do seu prédio, e tira um tempo, sabe? Tira um tempo para você pensar e você se responder a seguinte pergunta: o que mais? O que mais que precisa acontecer para que você decida definitivamente resolver esse problema e voltar a ter paz e tranquilidade? O que você precisa ver, ouvir, sentir no seu coração para que você feche os olhos e lembre assim, nossa, paz. Eu não lembro o que é isso, porque eu estou vivendo um caos tem um tempo, mas o que eu preciso fazer para ter essa paz? Paz e tranquilidade. Eu acho que são duas palavras que quem tem dívida desconhece. Paz e tranquilidade. E vir aqui e falar para vocês sobre esse assunto de tempo é porque vai levar tempo sim, tá? Não vai ser em uma semana. Para a Gilceia foi em 6 semanas, para a Adriana foi 1 ano e 9 meses, para alguns é 9 meses. Vai levar um tempo. E é essa decisão de entender que vai levar um tempo, mas é melhor levar um tempo fazendo o que precisa ser feito do que continuar vivendo esse caos sem fazer nada. E aqui eu quero propor um outro exercício para vocês, que é a atividade prática da nossa aula de hoje. Eu tenho eu falo que são 5 passos que eu entendo que são primordiais para você começar uma grande mudança na sua vida. Ou até mesmo uma pequena mudança, mas são necessários. E vocês vão ver que vocês estão fazendo isso agora. Vocês vão perceber que vocês começaram a fazer isso. Pega um papelzinho aí, uma caneta para vocês anotarem, quem ainda não pegou. Eu falo muito de decisão. Eu falo muito de decisão. E a decisão não é um negócio assim, eu vou. Mas a decisão é, eu quero. Eu vou me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu falei que eu escrevi isso em algum dia. Eu escrevi, eu vou resolver todos os meus problemas financeiros até dezembro de 2016. E a decisão não é só suficiente por si só. Ela não muda a sua vida. Não adianta eu decidir, eu decidi que eu quero usar óculos. Depois que eu decidi que eu preciso usar óculos, né? Depois que eu decidi, eu tive que decidir por que eu ia, onde é que eu ia, que médico que eu ia, e aí entra no segundo ponto. Então, eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta e comecem a colocar, cara, qual que é a sua decisão? A sua decisão é a decisão de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, ou a sua decisão é de continuar acreditando nas coisas que estão te parando? Acreditando que não é possível, acreditando que é só um milagre, acreditando que não dá porque seu caso é diferente, acreditando que não dá porque seu marido não te apoia, acreditando que não dá porque, eu tô sem tempo, ou meu caso é diferente, ou aqui na minha prefeitura, o banco pega todo o meu salário, qualquer frase que você esteja falando que tá te parando. É uma decisão. Só que não vai bastar só a decisão. Você vai ter que ter uma razão. É um motivo. Eu falo isso muito forte. Por que você vai fazer isso? Porque se você não tiver um porquê muito claro, você não vai conseguir se manter firme nessa decisão. Por que você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Quando você olha, é o que faz você estar aqui nessa live agora? É a vida melhor que você quer dar para sua família?
É a vida melhor que você quer dar para o seu filho, para sua filha? São os seus sonhos que ter dívida roubaram e que você, por mais que eles já estejam enterrados numa gaveta, você ainda sonha? Você ainda vê alguém viajando e fala, putz, eu queria viajar? Você ainda vê alguém passeando com a família e fala, como eu queria poder fazer isso com a minha família? Ou você vê alguém com um carrinho de supermercado cheio e você não podendo ter aquilo e você falando, cara, eu queria poder ir no mercado e comprar o que eu quisesse sem olhar o preço. E escrever esses motivos. E eu estava ontem tendo uma conversa aqui, a gente estava conversando aqui, eu, Marcela e a Fran, e eu falava assim, cara, um dia eu sonhei em ter uma casa com estúdio, né? Eu falava, eu quero ter uma casa com estúdio de música, porque para quem não sabe, eu toco violão. E eu escrevi isso num papel. Eu falava, eu quero morar perto da minha família, eu quero poder ir no mercado e comprar as coisas sem olhar o preço. Eu escrevi. Eu quero ter uma casa com estúdio. E aí ontem eu falava assim, eu acho que eu não quero mais uma casa com estúdio. Eu falei assim, olha, acho que meus sonhos mudaram, né? Porque a vida vai acontecendo e eu tinha esse sonho lá com 20 e poucos anos, porque eu não podia tocar no apartamento. Dava hora de dormir, eu não podia mais tocar violão, e eu tinha pouco tempo para tocar. E até mesmo durante o dia incomodava a galera, né? Então eu falava, um dia eu vou ter uma casa com estúdio para poder tocar à vontade sem incomodar ninguém. A vizinha batia com a vassoura no teto, porque eu tava tocando violão tarde da noite, né? Então, assim, qual que é o motivo que vai te dar força durante o caminho? Para mim foi ali com a minha sobrinha, né? Então, assim, eu sempre falo disso, eu fico toda chorosa porque eu sou uma tia apaixonada pelos meus sobrinhos, e aí eles nasceu e não poder visitar ela, não poder estar com ela, não tinha, a internet não era tão do jeito que era hoje, sabe? Não poder ver as primeiras palavrinhas dela, não poder ver ela andar, não poder ir nos aniversários dela, isso me deixava muito puta. E eu falava assim, cara, eu vou resolver isso para que eu possa estar com eles. E quem me acompanha há mais tempo sabe que eu fui morar no Rio exatamente porque hoje isso é possível para mim, antes não era. Então, para mim era isso. Para você vai ser outra coisa. Cada um tem uma realidade, uma vida, mas o segundo ponto é uma razão, um motivo que vai fazer você dar continuidade nessa caminhada. Terceiro ponto, vocês estão fazendo isso agora. Ou é marcar horário. Quando eu falo para você, 12h30 eu vou estar ao vivo, 20 horas eu vou estar ao vivo, para marcar hora, para você toda hora tomar decisão, eu vou marcar hora, eu vou fazer isso. Vai ser assim, vai ser desse jeito, tem que colocar no papel que hora eu vou fazer isso. Porque não vai se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar sentado na cadeira. Vai ter que ter atitudes, vão ter que ter ações, vai ter que fazer um passo a passo, vai ter que seguir algum passo a passo. Vou começar por essa dívida, vou fazer isso com essa dívida, vou fazer isso com a coisa. Então, assim, para mim, o terceiro ponto aqui é marcar a hora. O Dage, o que te ajuda? As pessoas me perguntam, Dage, como é que você aguenta fazer 2 lives todo dia? Tem dia que eu dou 4 aulas por dia, ao vivo. Eu dou aula para os meus alunos e aqui na internet. Segunda-feira foi um dia. Eu falo assim, cara, eu me comprometo com vocês. Então, o quarto ponto aí é se comprometer com mais alguém. Cara, se é só eu para fazer um negócio, eu desisto. Porque é só eu, tem ninguém para me cobrar. Então, se comprometer com mais alguém funciona. E tem o quinto ponto, que para a caminhada de se livrar das dívidas é indispensável. Essa parada de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar tem que ter hora para começar. Essa frase não é minha. E eu vou dar os créditos para o meu professor, que lá atrás me disse isso. Ele, essa caminhada para você se livrar das dívidas, para se organizar financeiramente, quando eu conheci ele, eu já estava livre das dívidas, né? Tirei foto com ele, tem que ter data para começar e tem que ter data para acabar. Então, se você me pergunta quanto tempo leva para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar dentro da minha metodologia, esse é um passo indispensável. O meu aluno escrever em quanto tempo ele determina que ele vai se livrar das dívidas. E no começo é um chute, né? Porque ele chuta, ele fala, cara, eu acho que... E tem gente que é otimista pra caramba, que fala assim, eu acho que em 3 meses minha vida vai mudar. Aí eu vou lá e falo assim, calma, a gente vai caminhar uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Talvez 3 meses seja pouco tempo. Vamos calibrar isso pra 9? Aí eu vou lá e calibro com eles, né? A gente tem uma aula que a gente conversa muito sobre isso.
Agora, vamos lá. Daj, poxa, meu caso é tão complicado que eu acho que uns 10 anos. Eu falo, não, cara, em 2 anos é possível que você já esteja com sua vida totalmente transformada, sem dívida, no máximo ficando com um consignadozinho, a taxa de 1%. É possível. Vamos melhorar essa expectativa. Você tá muito pessimista. E aí você marca a data para começar, marca a data para terminar. Então, eu trouxe 5 passinhos aí que eu acho que vai ajudar muito vocês a calibrarem a expectativa de quanto tempo leva e, principalmente, deixar de lado a incredulidade de que é possível, a incredulidade que é só um milagre, de que, meu caso é muito diferente, muito difícil. Cara, eu tô decidido mesmo? Decisão. 2, qual é o motivo que vai me fazer até dar certo? Qual é a razão? Passo número 3, cara, começa a marcar horário. Marcar horário para que as coisas acontecerem. Vocês estão fazendo isso. Marcou horário. 4, se compromete com mais alguém. Escreve aqui para mim nos comentários. Vocês estão comprometidos? Coloca, eu me comprometo, Daj. Escreve. E isso aqui não é para dar engajamento, não. Quem me segue sabe que eu não sou muito boa nesses negócios de aperta o coração, encaminha para as pessoas. Você já deve ter percebido que eu sou ruim nisso, né? Inclusive, eu podia melhorar, mas escreve. É para você escrever mesmo, botar a mão aí, escrever. Eu me comprometo, Daj. Pode escrever meu nome errado, não tem problema não. Até deixa. Todo mundo chama, o corretor muda meu nome para Davi, né? Escreve aí. Você vai se comprometer com mais alguém. E outra, entender que essa parada tem dia para começar e dia para terminar. Marcar a data para começar, marcar a data para terminar. Isso foi o que deu certo, isso foi uma das coisas que eu fiz certo. Marcar a data para as coisas acontecerem. Cara, eu vou começar essa parada aqui e eu sei que é uma parada que não vai ser em uma semana que eu vou resolver, mas eu vou marcar a data para começar, marcar a data para terminar. Parabéns, Maurina, que escreveu. Parabéns, que não tá com preguiça e escreveu, que tá comprometida. Maurina, você vai se lembrar do dia que você escreveu isso. Você vai se lembrar do dia que você escreveu isso. Essa semana Viviane, parabéns. Você vai se lembrar do dia que você escreveu isso. Parabéns para quem está se comprometendo. Porque esse comprometimento é um comprometimento sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. É comprometimento. A Cristiane escreveu, eu me comprometo. A Rosângela escreveu, eu me comprometo. A Maria Socorro escreveu, eu me comprometo. E as pessoas estão se comprometendo. Não é mais uma live. Não é mais um videozinho da internet que eu tô vendo, porque eu não tô aqui fazendo um videozinho da internet. Lá, Rita escreveu, eu me comprometo. Cristina. E aí eu quero que vocês saibam que eu tô falando o nome de vocês. Julis acabou de se comprometer. Maurina, é isso mesmo. Essa live vai ficar gravada. Você vai poder vir aqui depois e ver que eu li seu nome. A Neuza se comprometeu. O Alex se comprometeu. A Marilene se comprometeu. A Meire se comprometeu. Loja Só Variedades se comprometeu. A Alzeneide se comprometeu. Andressa Campos se comprometeu. Agora o pessoal veio. Agora vocês gostaram de ver o nome, né? É isso. Maria de Lourdes, Alessandra, Rô, Adriana, Luciana, Tony. Quem mais eu não li? Alzeneide, Andressa, Elisângela, Tony, Luciana, estão se comprometendo. E eu tô falando o nome de vocês exatamente para vocês saberem. É o que eu brinco muito, né? Eu falo que ninguém muitas vezes sabe os comprometimentos que a gente faz, né? Quando a gente chega no resultado que a gente está buscando, né? Muitas vezes ninguém sabe o dia que a gente se comprometeu. Naide se comprometeu, Gilberte se comprometeu, Carla, Marivalda, parabéns. Agora é vocês colocarem em prática esses 5 passos que eu dei para vocês hoje, para vocês começarem a entender que sim, leva tempo. Média, 2 anos, vai depender do caso de cada um. Pode ser que seja menos para uns, né? Porque realmente são menos dívidas. Pode ser que seja 1 a 2 anos para quem tem mais dívidas. E veja que eu, Daj, joguei lá em cima. Eu joguei de 1 a 2 anos porque eu tô colocando mesmo para ser pessimista no prazo, para que você chegue inclusive antes disso. Mas para que você saiba que se vai levar 1, 2 anos, mas eu vou resolver esse problema em definitivo na minha vida, ou eu vou arrastar por mais 10, igual eu já tô. Bom Sabor se comprometeu, Gisele se comprometendo.
A Adriana se comprometendo, muito bem. É isso mesmo, é isso mesmo. Parabéns pelo comprometimento de vocês. Então, essa foi a nossa live de hoje. Então, assim, o tempo para se livrar das dívidas, ele existe. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Mas é possível e você também pode. E eu espero que você, vendo essa live, consiga fazer esse comprometimento que você fez público e seguir nessa caminhada.